Olá! Quando um monte de criança se reúne, é diversão na certa. E é por isso que as festas infantis são tão animadas. Mas alguns detalhes podem ajudar a tornar esse momento ainda mais inesquecível. E o Painel Univale de hoje vai dar algumas dicas para você que costuma organizar festas infantis para o seu filho, para o seu sobrinho, para outras pessoas da família. Então a gente vai dar algumas dicas para você. E quem está aqui no estúdio com a gente é Elisângela Giacomelli, que trabalha nessa área, tem uma empresa que organiza, ou melhor, que anima festas infantis, né, há 11 anos. Obrigada, Elisângela, por ter vindo aqui no programa. Obrigada, Patrícia. Elisângela e Palhaça Carlota, né? Conhecidas das duas formas. Pois é. Aqui é Elisângela, né? Identidades, né? Porque para criança, quanto mais fantasia, melhor. Então, vamos começar pelo início da organização. Quando alguém liga para vocês, eu quero uma ajuda para fazer uma festa infantil. O que vocês orientam? Por onde começar, Elisângela? Normalmente isso acontece quando a cliente vai fazer a festa de um aninho do filho. Afinal de contas, é o primeiro aninho. Nunca fez a festa do filho e nem de ninguém. Então, o que a gente indica? Primeiro, selecionar que convidados você vai convidar. Normalmente, um aninho você vai convidar pessoas da família, até porque a criança não tem amiguinhos na escola, ainda não está em creche, então fica mais complicado, acaba se limitando aos familiares e amigos em geral, né? Elas procuram normalmente convidar pessoas que tenham filhos, mas hoje em dia está cada vez mais difícil, né? As pessoas terem muitos filhos, então acaba se limitando a uma festa com muitos adultos e poucas crianças. Depois que você faz a lista de convidados, você vai saber quantas pessoas são, você vai escolher o lugar que vai fazer a sua festa. Um lugar que caiba os convidados e principalmente que sobre espaço para as crianças brincarem, as crianças que vão estar na festa. Se você quiser colocar brinquedos, vai ter espaço para as crianças correrem, para as crianças brincarem, organizar as brincadeiras. Isso é bem importante. Depois que você escolhe o lugar e a quantidade de pessoas na festa, você vai para a parte da comida. O que você vai oferecer para os seus convidados? Vai ter uma entrada, vai ter só salgadinho e docinho, você vai botar buffet, pratos quentes, quer que as pessoas se sirvam, os garçons mesmo colocam na mesa. Então, o tipo de comida que vai priorizar assim, todo o esquema da festa. Festa infantil, a gente sempre aconselha coisas mais rápidas, não aqueles pratos, a não ser que vá ter muito adulto na festinha de um ano, mas senão as crianças só vão comer mesmo o famoso brigadeiro, o bolo de chocolate, a coxinha, o salgadinho, aquelas coisas bem simples mesmo, mini hambúrguer e tal, é o que elas vão comer. O resto se preocupe com os adultos, porque para a criança o que tem que se preocupar é a parte da diversão, que normalmente as pessoas deixam para a última etapa. O que eu vou colocar para as crianças brincarem? Escolhe o tema da festa, a decoração, e daí sim coloca os brinquedos de acordo com a idade das crianças que vão estar convidadas na festa. Eu acho até que a lista de convidados, que é o primeiro passo, já começa um pouquinho a complicar, mas daqui a pouco eu vou te fazer algumas perguntas sobre isso também. Queria que a gente falasse, já que vocês trabalham com animação, vocês levam brinquedos para as festas, personagens, um monte de coisa que a gente vai mostrar aos poucos. Primeiro, em relação aos brinquedos. As brincadeiras, melhor dizendo. As brincadeiras, como é que vocês escolhem as brincadeiras? É conforme a quantidade de pessoas, a idade das crianças? O que vocês analisam? É o convidado, a pessoa que vai fazer a festa que pede? Como é que é? Nós lá no Mundo da Carlota, a gente tem quando a gente vai atender o cliente por telefone ou por e-mail, a gente pede muitas informações da festa da pessoa. A data, o horário, tem gente que faz festa à tarde, às vezes meio-dia, às vezes à noite, tem bastante disso, dia de semana ou final de semana. Essa tem uma brincadeira, né, que a gente tá uma brincadeira, ali, né? Exatamente, só com crianças no caso, as crianças são maiores, então quando a gente vai fazer o briefing da festa, a gente pergunta, vai ter crianças de idades parecidas ou não, são muito variadas. 90% das festas as crianças tem uma de 2 anos, uma de 5, uma de 10. Criança de 10 não brinca das mesmas coisas de uma criança de 5 e nem de uma criança de 2. Isso dificulta bastante o trabalho dos recreadores. Então, eles vão tentar fazer brincadeiras em que unam a maioria das crianças numa única brincadeira. Quando isso não é possível, é feito brincadeiras que vamos fazer com uma turminha dos menores, que eles gostam de brincadeiras mais rápidas, sem concentração, né, sem regras, sem premiação. Os maiores já não.
já querem competições, já querem coisas que desafiam as habilidades deles, então já são completamente diferentes. Então os recreadores, eles são treinados para isso, para se adaptar ao estilo da festa da pessoa. Tem algumas fotos que o pessoal está vendo que tem adultos participando das brincadeiras. Isso também tem a ver com o público da festa. Às vezes os recreadores sentem que os adultos também gostam de estar ali se envolvendo nas coisas. Mas, por exemplo, tem lugares e cidades e famílias que já não gostam, já preferem que as crianças fiquem numa sala separado, num ambiente separadamente da festa e os adultos em outra. E eles não participam. Aí vai da percepção do recreador também, né? Exatamente. Entender como é que é o ambiente. ambiente. E do estilo. Por exemplo, Blumenau tem muitos lugares que são assim. A maioria das festas que a gente faz, assim, às vezes os adultos não participam. Normalmente festas mais chiques, sabe? Que tem muita pompa, assim, parece uma festa de casamento. Não dá. Os adultos vão tão bem arrumados, vão tão chiques, assim, que aí eles não se envolvem geralmente tanto. também eles já vão para fazer contatos, convidam pessoas do trabalho, daí já tem que se comportar Festa mais. de um aninho, né? Normalmente isso acontece. Agora, chegou para festa de 5 anos, 6 anos, aí pronto. Daí os pais já vão de tênis, já vão assim, e aí participam mais das atividades que a gente prepara. Agora, essa diferença de idade entre as crianças deve ser bem comum, principalmente quando a família da pessoa é grande, né? Porque se vai convidar primo, por exemplo, tem primo tudo quanto é idade, vai convidar todos eles. É diferente de fazer uma festa para os amigos da creche ou amigos da escola, né? Sim, é muito difícil as crianças terem idades parecidas. Isso acontece, por exemplo, as pessoas estão fazendo muita festa no final da aula. Termina a escola, as crianças vão de besta, alguma coisa assim, levam as crianças, só as crianças para festa. Esse tipo de festa é completamente diferente de uma festa em que se convida adulto. As crianças já se conhecem. Se divertem mais, né? Se divertem muito mais. A pessoa não gasta com comida, muitas vezes, porque criança come muito pouco, né? Elas não param para sentar e comer. Elas vão pegando, vão comendo e vão brincando. O primordial numa festa infantil, tem muita gente que não contrata nem brinquedos, nem recreação, né? Investe na comida, na decoração, então, e não contrata porque acha que talvez não seja necessário, vai ter pouca criança e tal. Mas depois que a pessoa contrata uma vez, dificilmente ela vai deixar de contratar nos outros anos, porque é uma tranquilidade e é a única coisa que eles aproveitam mesmo numa festa, é a parte da diversão, que é a parte que eu trabalho, que é a que eu mais gosto. Uhum. Mas quando, por exemplo, nesse exemplo que você deu de pegar as crianças no final da aula e levar para um ambiente, como é que essas crianças vão embora depois? Os pais vão buscar no lugar? Porque daí o pai deve ficar também, né? Algumas vezes. Tem duas formas. Na maioria das vezes, como os pais moram perto da escola, para eles tanto faz ir buscar na escola ou depois ir buscar na festa. Então, normalmente, os pais vão buscar na casa quando é pós-escola. Às vezes acontece de levar as crianças no período da aula. Não é tão comum, porque a maioria das escolas não permitem. Mas algumas permitem, porque vai fazer um momento diferente, às vezes é num sítio, né? Às vezes é num lugar que tem muita coisa para eles se divertirem e fazem um momento, tipo, numa sexta-feira. E daí os pais, aí mesmo que eles não se incomodam com nada, eles só vão saber o resultado quando chegar em casa, como é que foi? Ai, tava legal, teve isso, teve aquilo. Vão saber contado pelas crianças, no caso. E pelas festas que você tem acompanhado nesses 11 anos, né, de experiência, quais são os ambientes que você vê que as crianças mais se divertem? Por exemplo, eu sei que tem festa que as pessoas não podem alugar um lugar e fazem na garagem de casa, por exemplo. Daí é porque também é uma questão financeira. Mas quando se vai procurar um lugar, qual é o melhor ambiente para uma festa infantil? O melhor ambiente é aquele ambiente que oferece uma parte ampla, coberta, mais coberta do que ao ar livre. Porque o que acontece? As pessoas se preparam com muita antecedência para fazer uma festa. E a gente já viu muita festa acabar por a pessoa não se programar que poderia chover, por exemplo. Ou dar muito sol, que também pode incomodar, ou dar muito né? sol, que é tanto quanto ruim, porque as crianças vão brincar, vão correr, vão pular num brinquedo, vão escorregar num inflável, um inflável quente, que chega a queimar. Então, assim, eu sempre indico, se prepare para um ambiente sempre com cobertura, alugue tendas, quanto mais espaço, melhor. Mas isso não quer dizer que uma festa com pouco espaço não dá de fazer as crianças se divertirem, elas se divertem tanto quanto. Fica aquele espaço, fica aquela integração. Se a festa tem um espaço menor, ela vai ser legal. Claro, você não pode também deixar as pessoas amontoadas,
Mas se ela é pequena, acaba todo mundo participando, porque todo mundo vê o que as crianças estão fazendo. E isso é bacana também. As duas formas, ambientes amplos e ambientes reduzidos, são bacanas, mas cobertos sempre. A gente sempre indica. E lugares com piscina, lagoa, essas questões assim, dá de fazer festa infantil? Depende. Qual o público da sua festa? São crianças muito pequenas? São crianças que você vai ter que se preocupar com a piscina ou com o lago por uma medida de segurança? A gente sempre aconselha, vai ter piscina, vai ter alguma coisa que possa prejudicar, contrata um profissional que às vezes nem é a gente, por exemplo, um salva-vidas, por exemplo, uma pessoa de educação física, né? É bacana também estar colocando para estar fazendo essa parte. A gente faz a parte de diversão da festa e não a segurança da festa. Isso é bem importante. A gente faz a segurança do brinquedo que a gente leva, né? Se a gente vai estar brincando na piscina e as crianças dão pé na piscina, é uma coisa, é bacana, tem as boias, tudo isso que facilita o trabalho. Agora, é um lugar que as crianças não dão pé, vão ter dificuldade, tem que ter muitos profissionais, senão no final, em vez de ser uma festa, pode acontecer alguma coisa. A gente sempre indica, né? Não adianta ficar assim, dá uma olhadinha. A criança não pode dar uma olhadinha para ver se ela não cai. Você tem que ficar fixo naquele local para não acontecer nada. Você virou para o lado, aconteceu. Quem tem crianças em casa é pai, sabe muito bem, né? Às vezes os próprios pais olham para o lado, já viu, a criança já desceu a escada. Uhum. E quando tem muitas crianças reunidas, pior ainda. Escada, né? Também, né? Escada também, Escada também. A gente fez uma festa uma vez no Guarani, no Clube Guarani, que tem um mezanino, né? E embaixo tem o espaço para festa. E algumas coisas ficaram no mezanino. Então as crianças tinham que subir e descer a escada. O que acontece? Tem que ficar alguém exclusivamente na escada. Não pode sair dali. Tem que ficar ali. Porque uma criança vai sair correndo pela escada, caiu, ninguém viu. Então, assim, a gente sempre indica se preocupar com a segurança. Isso em qualquer lugar, né? Em festa, então, mais ainda. Todo mundo se diverte mais, inclusive, se tiver mais segurança, né? Com certeza. Elisângela, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, então, falando mais sobre como organizar uma festa infantil. No próximo bloco, você vai saber quais são as tendências dessa área, os personagens que estão em maior evidência. A Elisângela vai responder pra gente. E você, claro, pode participar do nosso programa através do e-mail painelunivale@univale.br. Mande pra gente comentários sobre o que você assistiu e sugestões de entrevistas. A gente aguarda sua participação. Nós voltamos em instantes. O Painel Univale está de volta e hoje estamos falando sobre festas infantis. Estamos dando algumas dicas para você que organize uma festinha para o seu filho, para o seu sobrinho, para alguém da sua família. Então hoje a gente está mostrando como fazer essa festa ficar mais animada. Quem está aqui com a gente é a empresária Elisângela Giacomelli, que está há 11 anos trabalhando com animação de festas aqui na região de Itajaí, em todo o estado, inclusive em outros estados já foi também, né, Elisângela? Legal, né? Legal. Isso é